Olá, amigos do programa Atitude, muito boa noite. Mais uma vez estamos aqui para trazer o programa Atitude. O programa Atitude, vocês sabem, vai ao vivo aqui pela Rema TV, canal 5.1. Eu quero lembrar a todos vocês também que nós estamos ao vivo pelo Facebook e pelo YouTube. Eu quero agradecer por demais a audiência que eu estou tendo. Não, seria muita pretensão da minha parte, que toda a Rema TV está tendo. No último final de semana, por exemplo, nós cobrimos todo o processo eleitoral. Na última sexta-feira, antes das eleições, nós fizemos a cobertura do debate para prefeitos. E eu tenho certeza absoluta que a Rema TV tem contribuído e muito para a decisão do seu voto. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Eu quero agradecer também aquelas pessoas que sempre me mandam mensagem. Marcão, estamos assistindo, me manda um abraço, quero participar do sorteio. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, mas muito obrigado também pelo carinho das suas orações, tá bom? Eu acho que o ser humano só anda sobre a face da terra por causa da intercessão de alguém. Alguém sempre está orando pela sua vida. Eu tenho certeza absoluta que tem gente que ora pela minha vida e tem gente que ora pela sua vida. Por falar em oração, vamos ao nosso versículo do dia. Hoje nós estamos aqui no primeiro livro de João, capítulo 4, versículo 15. Diz assim a palavra do Senhor: qualquer um que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Presta atenção. Qualquer um que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. O que significa isso? A nossa luta diária, a nossa luta de sobrevivência, a nossa luta pela vida, ela é diária. Você pode ser uma pessoa muito forte e sobreviver, de certa forma, até muito bem as suas lutas diárias. Mas quando você resolve assumir o nome de Jesus, a luta não é mais sua. A luta se torna de Jesus. Não quero dizer que você tem que deixar de fazer a sua parte. Não, você tem que fazer a sua parte, mas o nosso fardo fica muito mais leve. Ah, Marcão, eu não vejo Jesus. Olha, meu irmão, se você não morrer, você não vai ver Jesus mesmo. Mas a gente vê Jesus através de vida de pessoas. Eu vou dar alguns endereços em Porto Velho que você pode ver Jesus. Quer ver onde você pode ver Jesus? Na Jorge Teixeira, ali no meio daquelas pessoas que são viciadas em drogas. Ali você pode ver Jesus. Lá no Cainágua, no meio também daqueles drogados. Nas nossas esquinas, quando tem aquela senhora com os filhos pendurados numa bolsa, te pedindo um dinheiro para se alimentar. Ali você vai ver Jesus. E ali você também vai refletir Jesus. O que eu tenho tentado dizer para vocês é o quê? Para você conseguir o seu passaporte para a nossa vida eterna, você tem que cuidar de gente. Você tem que amar gente. É isso que vai ganhar, é isso que vai fazer você ter uma passagem de primeira classe. De executiva, não executiva, mas é cuidando de gente. É facilitando a vida de pessoas, é alimentando pessoas. Se você não sabe lidar com pessoas, peça para Deus te ensinar. Porque ninguém veio ao mundo para ser um ser isolado, viver sozinho. Não, as pessoas é que vai definir o seu caráter. Como assim, Marcão? Sabe aquelas pessoas chatas que te perturbam, que te tiram do sério? Essa pessoa vai te ensinar a ser uma pessoa extremamente paciente. Porque muitas vezes a nossa vontade é explodir com essas pessoas. Mas não, essa pessoa te perturba tanto que você aprende a ser uma pessoa controlada. Até nisso Deus age na nossa vida. Deus permite pessoas vir nos perturbarem para a gente aumentar o nosso poder de concentração, o nosso poder de paciência. Não ore para Deus pedindo paciência, porque Ele vai te mandar tribulação para você aprender a ser paciente. Não ore para Deus pedindo saúde, que Ele vai te mandar doença para você ser saudável, confiando na cura que Ele tem para a sua vida.
Deus é muito diferente dos seres humanos. Às vezes a gente erra achando que Deus tem o mesmo pensamento e a mesma visão que nós temos. E Deus é totalmente diferente. Sabe por quê? Porque Ele conhece o início, o meio e o fim das coisas. E a nossa visão é muito limitada. Repetindo, aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele permanece em Deus. No ar, programa Atitude para você agora. De volta com o programa Atitude, vocês sabem, né? Toda quinta-feira é a quinta-feira, do último mês, né? Do mês de outubro e do mês de novembro, nós podemos dizer que é a quinta-feira do amor. O que é do amor? Primeiro foi Outubro Rosa, que nós recebemos vários profissionais e tratamos do assunto de câncer de mama. E esse mês, do Novembro Azul, nós estamos recebendo os profissionais para falar sobre o câncer de próstata. E exatamente nesse programa, nós viemos até o Hospital do Amor, não estamos nos nossos estúdios, vocês podem perceber muito bem. Nós viemos até aqui entrevistar um profissional da área desse tratamento tão importante. Nós estamos aqui no Hospital do Amor da Amazonas e conheci aqui Lucas Lousada Ferreira, um paulistano de Santos, cara. Eu adoro Santos, eu morei em Santos. Seja bem-vindo, doutor Lucas, que alegria conhecê-lo. Legal, Marcão, um prazer te conhecer. Fiquei feliz que você morou na minha cidade. Morei em Santos, morei 2 anos e meio lá. Que bacana, né? Saudade boa de lá também. Mas aqui é um lugar que me apaixonei e estou amando morar aqui em Porto Nós temos um ditado aqui, né? Diz que se o cara tomar água do Madeira, diz que não vai mais embora. Não volta mais, acho que aconteceu comigo. Tem uns caras que tomam banho, eles não tomam água, eles tomam banho, aí não vai mais embora. O Lucas é filho do seu Josué Ferreira, que é médico também. Qual é a especialidade do seu pai? Pneumologista. Pneumologista. Da dona Maria Lúcia, mãe dele. Ele é oncologista clínico. Médico, provavelmente você seguiu essa profissão por influência do seu pai. Também, porque eu estava sendo um pouco, né? Porque você vê aquela diária, né? Aquela vida diária dele conturbada, né? Cheia de responsabilidade, aquilo me motivava. Mas o que mais me motivou, assim, do meu pai, né? Para fazer medicina, era como as pessoas o abraçavam, né? Eu era pequenininho, eu via muita gente abraçando ele, agradecendo pelo jeito que ele tratava os pacientes. E aquilo sempre me motivava muito, né? Então eu falava, nossa, um dia eu quero receber esses abraços. Isso. Que legal. É só você e seu pai na família que são médicos? Ou... Eu tenho uma irmã chamada Mariana, que é médica e pneumologista, também seguiu os caras. Tá lá em Santos? Do meu pai, sim. Tá lá em Santos. É você que desgarrou, né? Eu desgarrei. Vim morar em outra cidade distante. Dá o quê? Dá uns 3.000 quilômetros até Santos? Por aí, um pouco mais. É isso aí. Maringá dá 3.000 certinho. Santos é uma cidade maravilhosa, tá? Eu tenho muita saudade de Santos. Santos é a faixa de litoral de maior distância, eu acho que de todas as praias. Jardim à beira-mar do mundo. Tem um jardim entre a areia da praia e o calçadão. É um jardim maravilhoso. Mas geralmente, quando a maré está baixa, a praia fica com 1,5 km de distância. Sim. A areia, né? E a areia é cinza lá, tá? Não é branca não. Branca de Guarujá, de Santos é cinza. Não é isso? Vamos lá. Lucas, como é que você veio parar aqui? Você se formou em Barretos? Eu formei em Barretos, eu fiz minha formação em oncologia clínica em Barretos. Certo. E eu vim pra cá para substituir um médico por 15 dias, né? Que era o médico que trabalhava aqui. Quando ele saía de férias, alguém de Barretos vinha substituir. E eu, né, me prontifiquei a vir, né? Eu sempre fazia um revezamento em Barretos para quem viria. E eu vim pra cá passar 15 dias, foi muito bem recebido, né? Achei uma população muito diferente, assim, achei um abraço diferente, já voltou um abraço. É verdade. Um abraço voltou na minha vida. Porque o que eu sentia é que as pessoas eram tão humildes, né?
que eles não estavam acostumados com o abraço. Eu dava um abraço, o paciente ficava quieto, assim, não estava sem reação às vezes. E ainda mais que eu trabalho no hospital público, né? No hospital SUS, as pessoas são bem humildes. E eu falei, nossa, e as pessoas não acreditavam que eu estava abraçando ela, sabe? E eu recebi uma energia tão boa de volta, sabe? E eu falei, nossa, que coisa diferente. Daí mais pra frente, deu esses 15 dias que eu vou ficar aqui. No 15º dia, eu atendi eu tava indo embora, já com a mala de baixo, né, pra ir embora. Você ficou no hotel? Eu fiquei no hotel. Tá. Aí, eu tava indo embora, e a hora que eu tava indo embora, a enfermeira me chamou e falou, Lucas, volta um pouquinho, porque tem um paciente pra você ver, que chegou um paciente mais grave. Eu falei, claro, né, vou lá. E eu já tava com o horário do voo, já tava quase perdendo o voo. Aí eu fui, era um paciente bastante grave, um paciente do Acre chamado Giliardi, e ele tinha um tumor muito grande, um tumor que pegava a barriga inteira, metastático para vários órgãos, pulmão, fígado. E eu falei, não, vou ter que ficar para cuidar desse paciente, né? Entendi. E eu fiquei, né, para cuidar de final de semana a gente não faz quimioterapia, eu liguei para o meu diretor, o Dr. Jean, falou, não pode fazer a quimioterapia no final de semana. E ele fez a quimioterapia e teve resposta completa, né? Ele sumiu o tumor completamente. E aí eu fiquei tendo uma noção do impacto que eu teria, né, nessa região. Eu falei, nossa, aqui eu consigo atingir muito mais pessoas, eu vou fazer muito mais a diferença na vida delas, né? Então foi por conta disso que eu decidi ficar aqui em Porto Velho. E você tem contato com o Giliardi ainda? Ele é nosso paciente. Ele é paciente ainda. O tratamento dele é de longo prazo. Sim, ele segue um tumor metastático, né? Pra você ter noção, ele veio para cuidados de fim de vida, ele veio para as últimas 48 horas de vida. Ele estava gravíssimo, né? Altas doses de morfina, ele não deitava, ele fica sentado numa cadeira, né? E conforme ele respondeu ao tratamento, até hoje ele está vivo, né? E seguindo com a gente. Que legal, cara. Onde foi o início desse câncer nele? No mesentério, na gordura que reveste o intestino, né? Surgiu ali. E aí ele se alastrou. Era um tumor desmoplásico de células pequenas, redondas e azuis. Eu só vi um na residência. E aí o segundo foi aqui. Nossa, cara. E ele foi curado ou existe cura ou ele vai ficar em tratamento? Esse tumor, ele não é curável, é um tumor incurável. Mas era um paciente que estava desenganado, era um paciente que estava para as últimas 48 horas de vida. E até hoje ele tem a doença controlada. Então isso é uma coisa interessante em relação ao câncer, que aquela coisa mística, né, do tumor metastático incurável, acabou, não tem o que fazer. Não, tem muito o que fazer. A oncologia é a área da medicina que mais cresce, que mais tem trabalho científico. Né? Pra você ter noção, há 5 anos atrás, 10 anos atrás, a sobrevida mediana de um melanoma era de 6 meses. Hoje os pacientes estão vindo mais de 5 anos, isso por uma mudança rápida na oncologia, né? Metodologia mudou de tratamento, hoje a gente adquiriu novas tecnologias e a sobrevida dos pacientes estão crescendo a cada ano. Né? Toda vez que tem um congresso grande, muda-se o tratamento, se implementa novas tecnologias e os pacientes estão vivendo cada vez mais. Na década de 60, 70, só existia um tipo de tratamento e a probabilidade de uma vida com qualidade, né, de uma qualidade de vida, era quase zero. Sim, não quase zero, mas a maior parte dos tumores tinha uma sobrevida mediana de até 2 anos. Né? E hoje, com os novos métodos de tratamento, a gente tem perdido de vista. Assim, os pacientes têm vivido muito. Assim, né? Então, cara, que legal isso! É bem bacana. Vocês devem a isso, aos tipos de tratamento, aos remédios que foram, os remédios que foram evoluindo. Pra você ter noção, uma coisa interessante, a oncologia é a área do momento, da medicina em geral, por isso que tem o maior número de trabalhos científicos. Por quê? Porque é o maior problema de saúde pública. Atinge pobres e ricos na mesma instância, né? Atinge a todos. E por isso é um grande vilão da humanidade. Pra você ter noção, no nosso país, câncer é a 2ª maior causa de morte. E a expectativa para os próximos 20 anos é que a incidência de câncer aumente 70%, se tornando a principal causa de morte entre os brasileiros. Isso você deve aos números que nós temos hoje, e aí esses números vocês calculam a nível de futuro, e você tem essa projeção. Tá brincando, cara. Mas pra você ter noção, né, como isso é importante a gente reconhecer
os fatores de risco, né? Certo. Quanto mais velho a gente fica, maior o nosso risco de câncer. Quando você tem noção, a expectativa do brasileiro em 1900 era de 35 anos. A expectativa hoje do brasileiro é de 73 anos. Então, o que morria os pacientes tão jovens em 1900? Doença infecto-contagiosa. Depois do advento dos antibióticos, a penicilina, esse tipo de coisa, a expectativa de vida aumentou muito. E aí as pessoas começaram a morrer do quê? De doenças crônico-degenerativas, como infarto, AVC e câncer. Né? Ah, tá. Então, pô, legal isso aí. O infarto, o AVC e o câncer são doenças degenerativas. São crônicas degenerativas, que ao longo do tempo vão deteriorando o paciente. Ao longo da idade, o coração vai deteriorando. Né? Entendi. As vasos vão deteriorando e a pessoa vai aumentando o risco dessas doenças. O câncer, por si só, olha que interessante. A partir dos 40 anos, nosso sistema imunológico começa a ficar meio caduco. E aí começam a passar mutações desapercebidas. Por isso que quanto mais velho eu fico, maior meu risco de câncer. O Dr. Renato Peronde, profissional que trabalha com vocês aqui, ele falou: Marcão, quase que na sua totalidade, uma pessoa que chegar a 90 anos, a probabilidade dele ter um câncer é quase de 100%. Com 90 anos. Se todos os homens viverem até os 100 anos, todos vão ter câncer de próstata. Mas isso não quer dizer que esse câncer vai o matar. Mas muitos são encontrados lá e ele morreu de outras coisas. Meu avô, seu Antônio Barroso, ele teve 7 AVC. No sétimo ele parou de andar, ficou em cadeira de roda, e eu que levava ele para banco, para médico, essas coisas. E o médico falou: olha, ele está com câncer de próstata. Eu falei: nossa, câncer. Não fala para ele não vai morrer de câncer de próstata, tá? Não vai morrer, mas ele tem. Entendeu? E ele durou mais um ano e morreu de infarto depois, né? Ele já estava com 88 anos de idade. Isso acontece, né? E com muita frequência. Por isso que, muitas vezes, quando a pessoa é muito velha, tipo 80 anos, a gente até abandona o rastreio, né? A profilaxia. Porque se você encontrar essa lesão, já não vai fazer muita coisa. Né? Então, se a expectativa de vida da pessoa é menor do que 10 anos, até o rastreio populacional é encerrado. O rastreio que você fala é o toque retal e o PSA. Entendi. Né? É interessante a gente sempre falar disso, né, Marcão? Que o quanto antes a gente descobrir o câncer, melhor. Né? O câncer é uma doença crônica mais curável que existe. Né? Graças a Deus. Você já viu alguém curar de diabetes? Não. Não, né? Você vê controle. E de câncer você vê, né? O Janequine. É verdade. Curado, né? É verdade. A Dilma, um monte de gente curada de câncer. Entendi. Tem muita gente curada de câncer. É verdade. Ana Maria Braga. Drica Moraes, teve leucemia. Leucemia é uma espécie de câncer? Leucemia é um câncer de sangue, né? Das nossas células brancas. Né? Um câncer que não é tão frequente como mama, cólon, pulmão, que são os cânceres mais frequentes, mas atinge uma parcela importante da população e é um câncer que tem cura, né? Então é um pouco mais raro que esses tumores, mas quando diagnosticado é passível de cura, sim. Dr. Lucas, o câncer, ele é o quê? É uma bactéria, um vírus, não é, né? Que chega num tecido e começa a atacar esse tecido, é isso? O câncer ele é um resultado de uma alteração no DNA. Certo. Em 90% das vezes, essa alteração é gerada por fatores ambientais e não por questões genéticas puras, ou seja, externo. Só em 10% das vezes eu carrego um risco pessoal de ter câncer de próstata, de câncer em geral. Certo. Em 90% das vezes o câncer é gerado por fatores ambientais, principalmente sedentarismo, má alimentação. Externo, você quer dizer? Exposição solar e tabagismo. Então tem vários fatores de risco. Exposição a vírus, como na relação sexual, pelo HPV. Claro. Então, 90% das vezes o câncer é gerado pelos nossos hábitos de vida. Nós não podemos completamente descartar então a questão genética, mas a incidência é bem menor na questão genética. Exatamente. Para você entender um pouquinho a questão genética, é assim. Lembra que eu falei que a partir dos 40 anos
nosso sistema imunológico começa a ficar um pouco caduco, claro. E nosso sistema de reparo do DNA dessas alterações também vão ficando caducos. Tem pessoas que já nascem com problema nos genes de reparo do DNA, ou seja, desde criança ela é uma bomba relógio para o desenvolvimento da doença. A gente consegue identificar essas pessoas na população e já rastreá-las desde precoce, desde uma idade menos avançada, para evitar que o câncer surja. Né? Entendi. Isso é um papel importante, mas é um pouco mais raro. Ocorre em menos, um percentual bem menor. 90% dos cânceres são gerados por, que se chama de câncer esporádico, né? Por fatores ambientais. Quando eu falei da questão genética com o Dr. Lucas, eu quis dizer o seguinte, que muitas vezes tem aquele histórico, o pai teve, o avô teve, o pai teve, o filho vai ter, o neto vai ter, entendeu? Então, o que o Dr. Lucas estava dizendo para nós, existe essa possibilidade, mas ela é muito menor do que de uma pessoa que fuma muito, que bebe muito, que mantém muita relação sexual, que se expõe aos riscos, toma muito sol, entendeu? Se alimenta muito mal, tem vida sedentária, a probabilidade é muito maior do que uma questão genética, é isso? Isso, exato. Doutor Lucas, explica não só para mim, explica não, eu quero saber a sua opinião pessoal sobre isso. Do que fez a Angelina Jolie. Legal, bem interessante. Só para a gente ter uma divisão entre câncer familiar, certo, câncer hereditário e câncer esporádico. Tá. Olha só para você ter noção. Quem tem parente de primeiro grau com menos de 50 anos, em geral, que teve câncer, essa pessoa tem maior risco de câncer do que a população geral. Tá. Se eu tenho um parente que teve câncer com menos de 50 anos de idade. Isso. Quanto maior o número de parentes e quanto mais novos esses parentes, maior o risco que eu tenho em relação à população geral. Tá. Agora existe uma característica, que é essa característica genética hereditária. Que aí o risco é um absurdo. Para você ter noção, quando eu tenho se a pessoa tem câncer de mama e ela tem um familiar de primeiro grau com câncer de mama, primeiro grau é pai, mãe e irmãos. Isso. E filhos. Filhos. Né? Quando ela, em relação à população geral, o risco de uma mulher ter câncer de mama é 2%. Certo. Se ela tem esse familiar, o risco é 2 vezes maior, vai para 4%. Vai para 4%. Ao longo da vida. É claro. pouco. Claro. Quando a mulher tem uma mutação genética hereditária como a Angelina Jolie, ou seja, ela nasceu, os genes dela danificados para controlar o surgimento de câncer. Entendi. O risco da Angelina Jolie, se ela não tirasse as mamas e o ovário, o risco de ela de ter câncer de mama ao longo da vida era de 70% e não 4%. De 4 para 70 é um absurdo, né? Isso que é a questão. Então, quando eu carrego um problema genético hereditário como o da Angelina Jolie, ou seja, ela já nasceu com um defeito nos genes de reparo do DNA, quando isso acontece, o risco de câncer de mama é de 70% ao longo da vida. Então, essa é a diferença entre um câncer genético hereditário, risco altíssimo, claro, câncer familiar, ou seja, aquilo que aumenta o meu risco em relação à população geral, mas não é um aumento absurdo, e sim, os fatores ambientais são mais importantes do que a questão genética. Com certeza. Né? E tem a questão do câncer esporádico, que não tem um caso na família, por exemplo, e a pessoa desenvolve. E nesse caso, o que está causando esse problema é especificamente a exposição ambiental. Eu não vou citar nomes, mas vamos lá. Eu conheci uma família, um casal, né, que teve... Eu conheci uma família que teve 6 filhos, 3 homens e 3 mulheres. Aí o patriarca dessa família teve câncer de garganta, fez cirurgia, fez a tráqueo para poder falar e tal, sofreu bastante. E aí, depois de 5 anos, faleceu a filha mais velha. Depois de 7 anos, faleceu o filho, homem mais velho, tá? Os outros irmãos, eles eram 6, 3 homens e 3 mulheres, né? E 2 já faleceram. E desses 4 que sobraram, 3 já retirou do intestino, do estômago, de diversas partes, né? E agora, um neto desse patriarca, ele está com tumor no cérebro. A probabilidade... Tem uma pessoa que fez exame e tudo, não deu nada. Até hoje ela não teve nada.
mas essa família tem que ficar extremamente atenta com todos os netos, sobrinhos, essas coisas todas? Eu vou dar uma dica até para a população geral entender. Fica à vontade, por favor. Existe uma regrinha chamada regra de Amsterdã, que a gente começa a entender se aquela família tem um risco maior de ter aquela síndrome hereditária, e não só o seu risco familiar, como eu falei para você. Certo. Que é ela ter 3 parentes acometidos por câncer, sendo 2 deles parentes de primeiro grau, e um pelo menos com menos de 50 anos. Então, isso é uma regra geral, que se você tiver esse caso na sua família, é interessante você procurar serviço médico para ser orientado. Entendi. Né? Então, 3 familiares acometidos, 2 deles parentes de primeiro grau entre si e um com menos de 50 anos. Então isso favorece um câncer hereditário e essas pessoas têm que ser investigadas na família para evitar até que esses tumores todos surgissem, né? Nossa, cara, é difícil, é muito difícil. Vamos visitar a Roma, vamos visitar Combate Peste Contra e vamos para o intervalinho no programa Atitude. De volta com o programa Atitude. Geralmente, quando a gente volta do primeiro bloco, eu pego as mensagens, tá bom? Mas vocês sabem, essa semana eu estou em viagem, então esse programa está sendo gravado, tá bom? Conto com o carinho da compreensão de vocês, tá bom? Eu adoraria estar recebendo as perguntas de vocês agora aqui para o Dr. Lucas, mas nós, numa outra oportunidade, nós vamos receber o Dr. Lucas lá no nosso estúdio, e aí nós vamos trabalhar com ele com mais calma, com mais tranquilidade. Dr. Lucas, existe uma diferença muito grande entre vida e morte na questão de saber o mais cedo possível, a questão do diagnóstico precoce. Explica isso pra gente, por favor. Sem dúvida, não só para câncer de próstata, né, que é o nosso foco hoje, mas para câncer em geral, quanto antes eu descobrir a doença, maiores minhas chances de cura, né? A gente vive num país que, devido às dificuldades de acesso à saúde, as pessoas chegam muito tarde ao diagnóstico, isso encarece o tratamento e diminui as chances de cura. Então, para câncer de próstata existe profilaxia, essa profilaxia é eficaz, né? Então é recomendado, né, que homens a partir dos 50 anos de idade façam o exame de toque retal e PSA, lembrando que isoladamente não é o adequado, eles são exames que se complementam, então tanto o toque retal e o PSA devem ser feitos, né, pelo médico especialista, o urologista, né, e a partir dos 50 anos. E teve uma mudança agora que pacientes da população negra, né, ou que tem história familiar positiva, devem realizar esse rastreamento a partir dos 45 anos. Quero lembrar vocês que estão nos assistindo, todos os sábados do mês de novembro, você é homem, você pode vir aqui no Hospital do Amor e estão fazendo o exame todo mundo, né, doutor? Todo mundo, tem uma campanha, a gente está tentando, né, conscientizar a população em relação à saúde do homem, né? A gente sabe que os homens têm um pouquinho mais de receio, resistência, de ir ao médico, isso desde a infância. Acho que talvez por isso que a mulher viva mais que o homem, né? É verdade. Porque a mulher se cuida desde cedo, né? E a gente sempre deixa para depois. E isso para câncer não é bom, né? Para a gente ter noção, quando o câncer é descoberto ainda na glândula prostática, a chance de cura é de 100%, né? Isso nos Estados Unidos, 85% dos pacientes descobrem a doença nesse cenário. No Brasil, esse número é bem menor. A gente não tem dados confiáveis do INCA, mas a gente sabe que esse número é bem menor. Você está dizendo que nos Estados Unidos 85% dos casos chegam em estágio inicial, em estágio localizado na próstata. Entendi. Quando você fala no estágio inicial que ele só está na próstata, tem aquela diferença que você falou. Eu quero que você explique isso para a população. Doença avançada, localmente avançada e já em situação... Perfeito. Então, assim, eu juntei 85% a doença localizada e localmente avançada, tá? E uns 15% restante de doença metastática.
Então, quando a doença é localizada na próstata, ou seja, ela não extrapolou os limites da próstata, nem pegou ínguas adjacentes, a chance de cura é de 100%. 100%. Quando a doença é localmente avançada, que é esse termo que você usou, quando ela comete ínguas regionais ou extrapolou os limites da próstata, a cura chega a quase 90% dessa população. Mesmo assim, ainda 90%. Exato. E aí que o oncologista clínico ajuda no tratamento também. Claro. E quando a doença é metastática, ou seja, quando ela envolve disseminação para órgãos à distância, é uma doença incurável, né? E, em geral, essa população, a sobrevida em 5 anos dessa população não chega a 20%. Essa palavra metástase é quando já compromete outros órgãos. Por exemplo, nós estamos tratando aqui da questão da próstata, tá? Então, quando está em estado de metástase, já pegou o testículo, já pegou parte do pênis, já subiu para o rim, entendeu? Aí que a gente chama, popularmente é o quê? Tem uma palavra popularmente, né, que eles falam que já... Ah, Lucas, e agora? É enraizado. Enraizado, tem gente que fala desenganado. Desenganado, entendeu? Mesmo esse tipo de gente, esse caso, por exemplo, é o caso do Gilead, né? Sim, Gilead avançado, não era um tumor de próstata, mas era um tumor metastático, né? Mas isso mudou muito, né? Recentemente, eu já te falei, a oncologia é a área que mais cresce, né, entre todas as áreas da saúde, né? E mesmo os pacientes metastáticos, a sobrevida tem melhorado sobremaneira, né? A gente tem assistido uma evolução tecnológica na oncologia que tem permitido mesmo pacientes metastáticos viverem como a gente nunca viu, né? Há 10 anos atrás, a sobrevida mediana de um câncer epitelial, em geral, era de 2 anos e meio, né? Hoje a gente vê os pacientes vivendo 5, 6, 7 anos, né? E isso com tecnologias novas, que se modernizam a cada dia. Então a gente não sabe onde isso vai parar. De repente, dentro desse tratamento, o cara está há 5, 6 anos tratando, daqui 6, 7 anos, de repente pode achar a cura. Exato. Não é verdade? A ciência, ela não para nunca, né? Vale a pena frisar isso, Cassis. Você acha que se deve a que esses avanços? Principalmente devido a doença ser muito impactante para a sociedade, né? Por causa da letalidade? Sempre que a sociedade exigiu da ciência, a ciência trouxe. Claro. Né? Então, a expectativa de vida do brasileiro em 1900 era de 35 anos. Né? Com a guerra, né, a primeira para a Segunda Guerra Mundial, teve o advento dos antibióticos, e nessa época, em 1900, as pessoas morriam de doenças infecto-contagiosas. Né? Com o advento da penicilina, as pessoas passaram a não morrer de doença infecto-contagiosa. Né? O primeiro antibiótico criado foi a penicilina. E as pessoas começaram a viver muito mais. Né? No início do século, no início do século, as pessoas morriam de gripe, morriam de febre. As pessoas morriam de febre, entendeu? Por quê? Porque não tinha tratamento, não tinha remédio, entendeu? Era um negócio terrível. E as pessoas, aí o que aconteceu, né? O câncer começou a ser as pessoas começaram a viver mais e o câncer começou a aparecer como uma grande causa de morte. Então, quando a infecção era uma grande causa de morte, a ciência trouxe um antibiótico. E agora que o câncer é a grande vilão, né, da sociedade, a ciência tem respondido com novas modalidades de tratamento. Né? A gente saiu da quimioterapia citotóxica, né, que foi o primeiro tratamento, né, que surgiu ali da Primeira Guerra Mundial. Né? Os alemães bombardeavam os ingleses, né, na Guerra de Ypres com uma bomba que dentro tinha uma substância chamada gás mostarda, que foi o princípio da quimioterapia. Essa substância entrava pela corrente sanguínea, né, do marinheiro ali, que estava, dos mariners ali, né, e levava a uma alteração que eles não estavam entendendo muito bem. A pele desses soldados ficava toda ulcerada, a medula tinha sido eliminada, né, e preservava músculos e ossos. Isso percebeu então uma substância que era capaz de destruir células em alta replicação. E aí eles pegaram isso, que ideia, o câncer cara. é isso. E aí surgiu o primeiro tratamento citotóxico. O primeiro tratamento para câncer, então, saiu do gás mostarda. Saiu da guerra. Nossa, que legal, cara. Eu desconhecia isso. Foi a primeira vez que a gente conseguiu curar uma doença chamada leucemia.
que era a doença do sangue branco. Leuco vem de branco, mia de sangue. E como é uma proliferação acentuada de células brancas, a hora que puxava o sangue do paciente, ele ficava branco. Por isso que chamava de leuquemia, sangue branco. E essa doença não tinha cura. E a partir, né, do advento do gás mostarda e dessas substâncias alquilantes, que é esse tipo de substância, certo, a gente conseguiu, pela primeira vez na história da humanidade, curar uma leucemia. O que tem de mais tecnológico em termos de medicamento hoje? Então, a gente saiu da quimioterapia citotóxica, que é essa que agride as células todas, então a gente trata o paciente machucando ele também. É verdade, ruins, é verdade. Né? E depois a gente passou por um segundo momento, a partir da década de 90, em que a gente percebeu que o câncer, para crescer, ele se alimenta de uma estrutura do microambiente celular. Ele precisa se comunicar com outras células para poder crescer. E a gente consegue inibir essa comunicação e esse câncer passa a não conseguir crescer. Então, esse segundo estágio a gente chamou de terapia-alvo molecular. Que é Vocês isolaram o câncer. O câncer. Isso, dificultando o alimento dele de se proliferar. A gente cortou a alimentação dele. Entendi. Fazer uma guerra contra ele. Imagino. Né? E mais pra frente, agora mais recentemente, que tem sido muito moderna, né, e comentado, a imunoterapia. Né? A imunoterapia nada mais é do que, como eu disse previamente, o principal sistema de defesa contra o câncer é a imunidade. Certo. Só que o câncer, quando começa a crescer, para poder não ser visto por você, ele inibe o seu sistema imunológico. Tanto que o médico que descobriu essa molécula do tumor que inibe o sistema imunológico, Dr. Kondo, se eu não me engano, ganhou o prêmio Nobel de 2 anos atrás. Né? Ele criou a imunoterapia. Né? Então o câncer, ele vai lá e silencia o teu linfócito e impede que você lute contra o câncer. Então existe uma molécula que gruda nessa molécula do tumor, que se liga no seu linfócito, evitando que ele silencie o seu linfócito. E aí o seu linfócito consegue ficar ativo contra a doença. Então, o linfócito combate essa célula ruim. Exato. A gente conseguiu ver mudanças radicais no tratamento do câncer com essas modalidades de tratamento. Por exemplo, melanoma, tumor de rim, que são tumores quimioresistentes. Com o advento dessa droga, os pacientes começaram a viver muito mais. Entendi. Então, vocês, logo que descobriu o tratamento quimioterápico, através do gás de mostarda, vocês aprenderam a separar. E hoje vocês têm um sistema de alerta que trabalha nos linfócitos para ele combater esse câncer, isso, que é a imunoterapia. Tem a ver com imunidade? Sim, porque olha que interessante, eu vou bloquear que o tumor silencie o teu exército. Certo. E teu exército vai ficar ativo contra o tumor. Então a tua imunidade vai agir contra a doença e ela estava sendo inibida pelo próprio tumor. Não tem nada a ver com o assunto aqui em questão, mas eu vou aproveitar o Dr. Lucas aqui e vou perguntar para ele. Dr. Lucas, o Covid, entre viver ou morrer, ou precisar de hospital ou não precisar de hospital, tá ligado também à imunidade da pessoa? Sim, é um vírus diferente, né? É totalmente diferente. Né? Mas ele causa uma endoteliopatia. O que é isso? Ele machuca os vasos. E ele gera microtrombos. Quando a gente tem uma imunidade boa, a gente evita essa fase trombótica do vírus. Né? Então a nossa imunidade vai lá e elimina o vírus logo. Para algumas pessoas que não têm essa capacidade imunitária, o vírus começa a se proliferar e começa a ter a sua questão patológica mais significativa, que é quando ele lesa o endotélio dos vasos, a pele que recobre os vasos, e aí isso vai gerando microtrombos que vão principalmente para o pulmão e a pessoa tem aquela insuficiência respiratória. Então a imunidade é fundamental quando a gente está pensando no combate à infecção do Covid. Claro que a gente tem que tomar todas as medidas para que a gente não se contamine, mas se as pessoas tiverem uma boa imunidade, uma boa suplementação, vitamina D, vitamina C, exposição solar, ela fica com uma imunidade que, mesmo quando ela tiver infecção, a tendência dela conseguir clarear o vírus mais rapidamente é maior. Quando nós falamos de imunidade, nós estamos falando de saúde. Você se alimentar muito bem, você dormir muito bem. Graças a Deus, né, lá em casa todo mundo teve Covid, né, há mais de 5 meses. E o que nos ajudou muito é que nós tivemos alguns falsos Covid, então a gente passou o tempo inteiro a tomar chá de alho, chá de gengibre, tomar vitamina D, tomar zinco, tá entendendo? Muito suco de laranja, muito suco de acerola. Aí quando deu na gente lá, graças a Deus,
quem passou mais mal foi eu, foi a Ana e foi a minha filha. Nós só tivemos muitas dores nas costas e alguns dias de dores de cabeça. Não tivemos perca de paladar, perca de olfato, febre, falta de ar, nada disso. Então o que nós estamos falando para vocês aqui? Tem que se alimentar bem. Não pode deixar de comer, tem que pelo menos tomar de 15 a 20 minutos de sol da manhã. Isso é importantíssimo. Nós estamos aí com uma segunda onda, não tem como negar, não tem jeito. Você está entendendo? E faltando leite fica muito complicado para muita gente. Então, nós precisamos trabalhar na questão de ser precoce ao vírus. Né? Nós estamos falando aqui de câncer de próstata, mas também no Covid, você descobrir muito mais cedo e você está muito bem imunizado, forte, estabelecido. Por que pessoas que é hipertensa, que já tem doenças pré-existentes, diabéticos, sofrem mais? Porque a saúde desse cara sempre está debilitada. Por isso que a gente tem que ter esse cuidado. Mas hoje nós estamos falando de câncer, né? Vamos lá. Doutor, meu pai, ele está com 84 anos de idade. Eu fiz os meus exames há pouco mais de 15 dias, fiz o PSA, fiz o exame do toque aqui, no primeiro sábado de atendimento aqui do Hospital do Câncer. Eu vim aqui, ganhei essa camiseta aqui, ó, camiseta maravilhosa, e aí eu fiz, tá tudo bem, graças a Deus. Aí eu liguei pro meu pai e falei, pai, como é que o senhor está na questão da próstata? Ele falou, Marcão, há 5 anos atrás ele fez uma raspagem e nunca mais teve nada. Qual que é o procedimento de raspagem? Raspagem é feito para quem tem hiperplasia prostática, não é um tratamento para câncer. Certo. Né? Nem tudo que cresce na próstata é câncer. Em geral, o que mais cresce na próstata é tumor benigno, que é essa hiperplasia prostática. Deve ter sido isso que meu pai teve, Exato. então. E o que acontece? Aquilo começa a crescer e começa a estenosar o canal da uretra. Dificuldade de urinar. Aí, a pessoa não consegue urinar, sente muitos sintomas urinários, os urologistas vão lá e tiram o tecido prostático que está crescido para favorecer uma melhor micção. Entendi. Para sentir urinar melhor. Entendi. Mas isso não é câncer de próstata, isso é um tumor benigno da próstata, que todos os homens vão ter quando vão ficando mais velhos, né? Por isso que o xixi vai indo pro pé, o jato vai ficando fraco, porque a próstata vai crescendo com a idade. Isso é normal, isso não é câncer. Tá vendo aí? É só cuidar, gente. Você quer... Pode falar. Isso é importante porque, assim, o Novembro Azul não é uma data do câncer, é uma data da saúde do homem. Né? O homem demora para ir ao médico. Desde a infância nós somos aqueles machões que não tem nada. É verdade. Né? Mas esse é o momento da gente se conscientizar de que o homem precisa de médico. Não só para câncer de próstata, mas para várias patologias do homem. Acompanhamento de várias comorbidades, não só o câncer de próstata. Dr. Lucas, quais são os sinais, porque é uma doença silenciosa, quais são os sinais que o homem deve observar com mais atenção? Uma coisa mais importante, não deve esperar ter sinais. Isso é o mais importante. Olha aí. O homem deve diagnosticar isso antes de que a doença dê sinais. Quando ela deu sinal, é porque ela já está avançando. Antes do sinal, então nós vamos deixar a dica aqui. Acima de 50 anos. Acima de 50 anos, toque retal e PSA. Se você é da raça negra e tem história familiar de câncer de próstata, aos 45 anos de idade. Beleza. Aí, beleza, nós já estamos falando sem sinais, você não está sentindo nada, mas você tem 50 anos, a sua pele é escura, você é negro, tá? E você já tem um histórico familiar, pai, avô, então você já precisa cuidar, beleza? Tem que fazer o exame, não tem jeito. Agora, sinais é quando vocês têm alguma dificuldade de urinar para câncer de próstata? Sim, os sinais de câncer de próstata, a gente chama de sinais irritativos de câncer de próstata, ou seja, o paciente ele tem, acorda de noite várias vezes para fazer xixi, né, que se chama de noctúria, que a gente chama de noctúria, acorda várias vezes para fazer xixi, ou hesitação urinária, né, ele vai fazer xixi e ainda tem aquela sensação de que falta um pouquinho para sair, né, fica ali brigando ali na hora de fazer xixi, isso é uma que pode acontecer. Urgência miccional, ou seja, ele não consegue segurar, ele não consegue chegar até o
o banheiro, certo, ele urina, porque ele, né, tem aquela urgência miccional, ele tem que sair correndo para o banheiro, isso acontece com muita frequência, toda hora ele tem que sair correndo, senão ele faz xixi nas calças, né? A urina fatiada também, né? O cara mija, parece que acabou, ele fica ali, ele começa a urinar de novo. Hesitação urinária. Isso é hesitação urinária. Isso são sinais que de obstrução prostática. Não quer significa câncer. Na maior parte das vezes isso é uma alteração benigna. Certo. Que está acontecendo. Mas é importante nesse sinal ir procurar. Já deveríamos ter procurado antes disso acontecer. Mas se isso está acontecendo, tem que ir no médico. Tá aí. Dr. Lucas, santista, torcedor do Santos, do Peixe da Vila, frequentador da vila mais famosa do mundo. Sabe qual que é a vila mais famosa do mundo? Urbano Caldeira, Vila Belmiro. Ô, Dr. Lucas, muito obrigado. O senhor é uma simpatia, prazerzaço te conhecer. Espero que a gente se vê aí pela cidade para tomar um suco, para bater um papo, tá bom? Por favor, convoca a população de Porto Velho a vir frequentar aqui o Hospital do Câncer sábado de manhã para a gente fazer esses exames dos homens. Então, obrigado, Marcão, por ter conversado com, uma coisa tão importante para a população. Com certeza. Eu sou médico oncologista aqui do Hospital do Amor da Amazônia. A gente tem um trabalho muito importante, a gente precisa muito do apoio da população para poder desenvolver esse trabalho. Vocês ajudam muito, vocês terem noção. Rondônia é o estado que mais ajuda o Hospital do Amor no Brasil inteiro. Então eu sou muito grato a essa população e por isso que eu vim fazer minha vida aqui em Porto Velho. E eu queria lembrar que câncer é sempre importante a prevenção. Não deixar o câncer crescer. O câncer é a doença crônica mais curável que existe, basta reconhecê-la no momento oportuno. Então, já que a gente está no Novembro Azul, importante, homens com mais de 50 anos, vamos esquecer isso, toque retal e PSA, podem vir aqui no hospital, a gente está tendo uma campanha aos sábados, descubram essa doença antes, que vocês vão ter toda a vida pela frente, uma doença muito indesejável. Então, a partir de 50 anos de idade, PSA e toque retal uma vez ao ano. E se você for da raça negra ou tiver história familiar positiva a partir dos 45 anos de idade. Detalhe, tá bom? Você chega aqui sábado por volta de... A partir das 7 horas da manhã o pessoal já está fazendo as fichas. Tem um café da manhã, tá? Delicioso, tem fruta, tem pão de queijo, tem leite, tem café. O PSA é super rápido, ele tira um pouquinho do seu sangue e o toque é menos de 3 segundos, tá? É super rápido, você não vai ser nem menos nem mais homens se você fizer esse exame. Você vai ser um herói, porque você vai estar preservando a sua vida, que é muito importante para sua esposa, para os seus filhos, para os seus netos e principalmente para você, tá bom? Não perca essa oportunidade. Tá bom? O Hospital do Amor tem dado um banho de profissionalismo e principalmente um banho de amor em toda a população de Porto Velho. Dr. Lucas, muito obrigado, prazer em conhecê-lo, tá bom? Tamo junto? Tamo junto. Forte abraço, meu querido. Valeu. Que o nosso Deus, o nosso Pai, te guarde, te ilumine, te abençoe e que o sangue de Jesus te conduza à vida eterna. Tchau, forte abraço.